Ok. Então vamos começar a segunda parte. O ar-condicionado foi desligado, portanto, a princípio não vai haver razões para haver frio. Já se vê, vão dizendo se tem muito calor ou não, então. Pronto, então vamos lá passar à segunda parte, que no fundo é uma metodologia, e eu prefiro dizer uma metodologia do que a metodologia, porque há várias maneiras sempre de abordar as mesmas questões. A metodologia de realizar coisas como aquelas que vimos há bocado. E muitas outras, que eu espero que sejam um dos resultados deste nosso encontro. E então voltamos ao meu percurso profissional, uma vez que nos aproximamos da data. Em 2012, comecei então... Foi mais em 2011 que eu comecei realmente a ter o contacto com aquilo que era a gamification. Era emergente, era recente, já estava a ser trabalhada há muito tempo, mas é realmente em 2012 que eu tenho a oportunidade de, ainda imiscuído na minha vida profissional de game designer, de concetor de jogos, de começar a dedicar-me a projetos de gamification. Isto em França. Tive a oportunidade, portanto, na empresa onde trabalhava na altura, de começar a fazer... Organizei workshops, um bocado como este. Organizei palestras. No fundo, andei a explicar um bocado o que era a gamification, nomeadamente a empresas de comunicação, a empresas de marketing em Paris. E desde esta altura comecei, então, uma atividade de consultor no ramo daquilo... Eu não poderia chamar game designer, mas aquilo que se chama hoje em dia User Experience Designer. Não existe um nome português para a coisa, ficamos com o User Experience Designer. No fundo, o que eu faço é isso. Olho para qualquer experiência e vejo como é que eu posso enriquecê-la. Tal e qual como fizeram, atravessar uma estrada, esperar que o sinal fique verde para os peões, é uma experiência. Como é que eles a enriqueceram com um jogo? O tempo passa, eu nem dou por isso. Tudo aquilo, no fundo, que vimos foi enriquecimento de experiências que nós já fazemos, muitas delas sem pensar no dia-a-dia. Hoje em dia, em termos profissionais, eu sou contactado por empresas, normalmente grandes empresas, que têm exatamente a mesma preocupação. Têm a preocupação de como é que falamos àquele que é o nosso público de hoje. Como comunicar com eles. Eu sou consultor nessa área. Foi também meados, talvez o último trimestre de 2012, que eu comecei a pensar, vamos dizer, um pouco mais longe sobre aquilo que eu estava a fazer, sobre a gamification, e que eu comecei a pensar, ok, ando aqui em palestras, ando aqui a formar equipas de marketing de como vender mais e melhor, mas será que isto não tem potencial para realmente uma transformação mais profunda naquilo que para mim é muito mais essencial, ou seja, no mundo em que vivo, na sociedade em que me integro, na vida de todos os dias daqueles que me são queridos e mesmo aqueles que eu não conheço? Então o que é que eu decidi começar por fazer? Ok, então vou à procura de informação. Vou ver como é que está o mundo. E claro que rapidamente constatei que não tinha mudado desde a última vez que eu me tinha informado. Talvez para pior. Continuei a ver que cada vez havia mais poluição, que cada vez havia mais guerras, cada vez havia mais miséria de mentalidade humana, de tudo. Portanto, não houve grandes surpresas. Fui então também olhar para aqueles que tentavam, que efetuavam, por vezes, mudança, que realmente desenvolviam maneiras de mudar um pouco o mundo. O que eu constatei foi que também não havia grande novidade. Também se continuava a defender estas causas da mesma maneira que se fazia há uns tempos atrás. E que realmente, que se calhar, estes problemas estavam a ultrapassar esta capacidade e esta energia e esta dedicação que todas estas pessoas metem todos os dias. Fui também investigar
aqueles que, pelo menos supostamente, podem ser os causadores de muito disto. Também vi que não havia grande novidade. Basicamente, continuavam com o velho jogo. Também, equipa que ganha não se mexe, como se costuma dizer. Depois fui procurar, no meio disto tudo, umas visões imparciais, ou menos imparciais. Fui procurar líderes de opinião, fui procurar o que é que eles tinham para dizer, fui procurar teóricos da sociologia, da antropologia, da química, da matemática, de tudo, ver o que é que eles tinham a dizer sobre o mundo. E à procura, sobretudo, de algumas luzes, de algumas respostas às perguntas que eu tinha de como resolver qualquer coisa. No fundo, a conclusão que se chega é que os problemas são muitos, são grandes, que estas pessoas, tal e qual como eu disse, continuam a dedicar vidas inteiras ao ativismo, onde nem sempre são visíveis os resultados. Eu vi um documentário que me marcou bastante, que se chama Just Do It. Esse documentário foi uma jornalista que seguiu durante um ano um grupo de ativistas sobre o ambiente, para ver o que é que eles faziam durante o ano. Era um grupo de uma dúzia de ativistas, daqueles, digamos, na gíria dos jogos, verdadeiramente hardcore, daqueles que se acorrentam a centrais nucleares no topo da central nuclear e coisas do género. E havia uma figura que parece que em Inglaterra, pelo menos, é muito conhecida, de uma ativista já de longa data, que é conhecida por servir chá. Onde quer que ela esteja, serve chá a toda a gente. Serve chá aos polícias, serve chá às pessoas que fazem as vigílias com ela, serve chá a toda a gente. E eu, ao ver todas aquelas pessoas e tudo aquilo que eu já me tinha informado sobre o ativismo, estava sempre aqui com uma pergunta a roer-me. E a jornalista colocou essa pergunta. Virou-se para essa pessoa que serve chá e disse: e acha que isto serve para alguma coisa? Ela não conseguiu responder e começaram-lhe a cair lágrimas dos olhos. E a resposta dela foi: pelo menos eu sei que tenho que fazer isto. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de pessoas que dedicam uma vida, uma energia, tudo e mais alguma coisa, que sacrificam muita coisa e que se calhar não têm o feedback, ou muito provavelmente não têm o feedback que desejam. E então eu pensei, bom, há que pensar também, se calhar, a maneira de ser ativista. Obviamente que face a um mundo de problemas crescentes, a um ativismo que realmente, por muito que se dedique, não consegue sozinho resolver isto, por várias razões, o sorriso continua nos lábios dos lobbyistas e das grandes empresas. Eu ainda tinha a esperança, nestes tais intelectuais, nestes líderes de opinião, de realmente descobrir oásis. O que eu posso dizer é que descobri imensa informação sobre tudo. Ela está acessível por todos os lados. Mas o que eu posso dizer também é que soluções descobri muito poucas. O que eu descobri muito foi aquilo que eu chamo os profetas da desgraça. Ou seja, são pessoas que recorrentemente, muitas delas ilustres, recorrentemente não fazem mais do que lembrar-nos o que está mal. E eu estou farto desse discurso, pessoalmente. Eu quero também saber o que está bem e quero encontrar soluções para o que está mal. Encontrei alguns, efetivamente, que me davam soluções deste género. Eu para já tinha que perder uns bons quilos e tinha que sacrificar muitas coisas na minha vida pessoal que não estou disposto. E sinto que tenho todo o direito de não o sacrificar e não tenho qualquer complexo em admiti-lo. Portanto, também disse a mim mesmo, se calhar ainda não é esta a solução. No fundo, o que estas pessoas nos pedem é aquilo que eu costumo dizer. Pedem-nos a transcendência antes da tomada de consciência. Isso é extremamente perigoso. Isso é tipo a base do que não se deve fazer para uma mudança verdadeiramente sustentável. Obviamente que há quem dê soluções.
Obviamente que há quem dê soluções concretas, que não dê grandes soluções, tal e qual como o ascético que... Eu acho que em português é ascético também, não é? O ascético que vimos na imagem e que realmente começam a levantar a seta. As seta. Ok, obrigado. Obrigado. E que realmente começam a entrar muito mais na minha linha de pensamento. Leveling Up the Change é exatamente isso. Leveling Up the Change é este evento de hoje, que marca para mim um coming out, um kick-off. É a primeira vez que a marca que eu criei, Designing the Now, que aqui está, portanto, o 2013 onde estamos hoje, é hoje a primeira vez que eu exponho as minhas ideias. É a primeira vez que eu desenvolvo um trabalho criativo, espero eu, com vocês, e que seja realmente o princípio de qualquer coisa muito importante. Os princípios do Leveling Up the Change, que eu vou passar a descrever à frente em termos de metodologia, é criar a mudança, sim, mas de uma forma sustentável. Não criar uma mudança temporária, criar uma mudança que comece a fazer parte dos nossos hábitos, daquilo que é a nossa vida. Porquê é que eu falo muito dos jogos? Temos os Digital Natives. Os Digital Natives são identificados na escala etária entre os 18 e os 35 e que, felizmente, hoje vejo aqui alguns. Eles cresceram no mundo digital. Os jogos, para eles, mais que divertimento, são uma linguagem. Ainda no outro dia, numa conversa com uma pessoa que não está presente, amigo do Helder, em que ele dizia, sim, realmente, por acaso, eu nos jogos sou um bocado... O jogo para mim é um bocado um vício. Eu disse, se calhar não é um vício, se calhar é uma linguagem. Se calhar é a linguagem que tu falas, é a linguagem que tu queres falar. Quando sais do jogo, quando estás no mundo, é como se estivesses num país estrangeiro, onde não conseguem comunicar contigo. As instituições não falam a tua linguagem, o mundo do trabalho não fala a tua linguagem, ninguém fala a tua linguagem. Portanto, obviamente, tu queres estar num sítio onde tenhas eco àquilo que precisas. Os Digital Natives precisam dessa linguagem. Eu não estou aqui a dizer que todos os Digital Natives são jogadores. Não tem nada a ver com isso. Os princípios que eu vou apresentar a seguir são completamente transversais ao jogo e aquilo que pode ser na vida real. Porque vimos o jogo na vida real naqueles exemplos de gamification e faz todo o sentido. Os Digital Natives são, na minha opinião, uma excelente geração. A minha geração, a geração de alguns que estamos aqui, foi-nos ensinado a confiar cegamente nas instituições, confiar cegamente num possível Deus de uma qualquer religião, a confiar cegamente nas figuras de autoridade, nos políticos. Ok, cometemos esse erro. A única coisa que eu quero é que não se volte a repetir esse erro. Depositámos a confiança. A prova que não funciona está no estado das coisas hoje em dia. Esta geração já não aceita esse tipo de diálogo. Esta geração quer, acima de tudo, participar. Nós ao colocarmos a confiança nessas instituições, naquilo que nos foi incutido, desresponsabilizamos daquilo que é o nosso dever. Que é o nosso dever de agir sobre o nosso mundo. De agir nos nossos contextos. Tal e qual como eu aos 5 anos mudei os berlindes por dados para modificar o ambiente onde estava metido. Para mim, temos todos essa responsabilidade e esse poder. É isso que é muito importante. Nós, ao passarmos a total confiança, estivemos a dizer, vão tomar conta de nós. Nós não temos que fazer nada. Vou fazer a geneira por todo o lado, rezo 3 Ave-Marias e fica tudo perdoado. A coisa não funciona assim. É muito mais complexo do que isso. Há uma marca, que já falámos várias vezes hoje, que tem este slogan. Ok, não é com o mesmo sentido,
mas eu utilizei-o à mesma. É a Coca-Cola, que tem a campanha de mover para fazer exercício, e se nos levantarmos, mas no fundo é a questão que eu quero colocar aqui. E se nos levantarmos? Ou mais, porque é que ainda não nos levantamos? Há coisas que eu vou querer falar sobre isso. Portanto, designing the now. É porque eu acredito que o que tem que se desenhar é o hoje. O que tem que se inventar é o hoje. O amanhã vai ser construído. Nós não podemos estar a pensar no amanhã. É como se estivéssemos a pensar como construir uma casa a partir do telhado. Hoje são as fundações. Cada hoje que passa é a base do que temos que criar. Temos que olhar para o mundo como ele hoje e adaptar-nos rapidamente. Tudo é muito rápido hoje em dia. A informação é rápida, os ciclos tecnológicos são rapidíssimos, as mentalidades vão acompanhar. Se há 30 anos, ou 25, alguém dissesse numa reunião na Microsoft, como vocês todos se devem lembrar, a Microsoft, ou quase todos, se calhar há aqui que são muito novos para se lembrar, havia o Encarta Microsoft, uma enciclopédia em 15 CDs para instalar. Se alguém numa das reuniões da Encarta se levantasse e dissesse: tive uma ideia genial, vamos fazer uma coisa online onde não se paga nada a ninguém e a malta cria uma fonte de saber. Bom, de certeza que esse senhor era despedido ainda antes da reunião acabar. Hoje em dia temos o Wikipedia, que é a prova como isso acontece. E o que é que as pessoas ganham? Nada. Não houve nenhuma motivação exterior à pessoa para deixar ali um pouco do seu saber, do seu conhecimento, puramente intrínseco. Claro que há satisfações. Claro que é lúdico. Claro que há um reconhecimento. Nós queremos o reconhecimento, se calhar de saber quantos cliques, se calhar de saber que eu tenho lá a minha informação e que nunca foi editada ou contestada por um utilizador. Claro que eu encontro satisfação. Mas não há mal nenhum. E os digital natives são completamente sensíveis a isso. É preciso ter prazer nas coisas que se faz. Mas quem é que nos disse que tem que haver sacrifício? Quem é que nos disse que o caminho não é de vitória em vitória até à vitória final? Portanto, são estas perguntas, são outras perguntas. Designing the Now é isso. Designing the Now quer fazer coisas como esta, que é a primeira que eu estou aqui a fazer. Quer juntar pessoas diferentes. Há uns que eu não conheço, há uns que eu conheço, há mais, há menos tempo. Refletir sobre tudo. A experiência é tudo. Uma experiência é tudo. Estar aqui é uma experiência que eu espero que para vocês seja a mais agradável possível. Para mim está a ser. No fundo, como eu disse, depois de ter feito aquele panorama, de ter visto como as coisas se passavam no mundo, por todo lado, o meu lado de User Experience Designer, o XD, é a maneira como é a sigla, no fundo, que identifica a minha profissão, ver o que é que eu posso, que experiências é que eu posso modificar na vida, munido de uma série de coisas que tem que andar sempre. Isto é um bocado o meu cérebro quando eu estou a refletir sobre um assunto. E então pensar na mudança. A mudança é uma viagem. A mudança pode ser longa, a mudança pode ser curta, mas é sempre uma viagem. Há esta frase, que eu decidi não traduzir do inglês porque soa melhor, não sei porquê. A journey of 1,000 miles begins with a single step. É de um senhor chamado Lao Tzu. Se bem que a tradução é altamente contestada, portanto eu quero apresentar aqui aquela que dizem que é a verdadeira tradução da frase original. Even the longest journey must begin where you stand. Isto foi só uma parte, mas eu quero pegar nesta frase. Eu concordo completamente com esta frase. Tem toda a razão. Só que eu acho que este senhor, na eterna sabedoria dele, obviamente, esqueceu-se de uma parte fundamental. Então aí, o meu lado de designer. But it takes a shitload of stuff to get to the end. Eu acho que ele esqueceu. Isto é fundamental. Porque o que nós estamos a fazer hoje é que estamos constantemente a iniciar novas viagens. Quantas é que chegam ao fim? Já tentei perder peso, como vocês veem, com grande sucesso. Já tentei fazer exercício regular, tirando a juventude onde era um atleta regular. Já iniciei uma data de viagens que não concluí.
Eu não quero que Designing the Now seja uma dessas viagens, obviamente. Então vamos lá ver. O que é este shitload of stuff? Uma coisa importante na viagem. A viagem tem vários protagonistas. E nós podemos fazer parte da paisagem da viagem em vários papéis. Nós podemos ser pilotos, andar ali a arranhar. Eu quero ser piloto. Eu quero que a viagem seja conduzida por mim. Eu quero sentir que estou a conduzir na viagem. Mas também podemos ser passageiros e aproveitar. A mudança está a ocorrer. Deixa estar, eu estou aqui a ver como é que as coisas fazem. Claro, o piloto é que sabe se vai para a ilha a oeste ou se vai para a ilha a norte. O passageiro vai ter que ir onde o piloto assim decidir. Ou então podemos andar a ver os barcos a passar. E realmente, então, ainda ficamos entregues mais às vontades do piloto.